Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu peço a Deus agora sabedoria e graça para conseguir transmitir para você algum recado, alguma orientação que Deus nos dá a respeito de Davi, quando em uma situação específica se viu ameaçado pelas autoridades e ele se humilhou diante do rei, mas depois tomou o seu caminho, porque ele não podia confiar naquele rei Saul. Nós passamos por momentos difíceis, muitas vezes nós somos atacados até pelas autoridades e não sabemos o que fazer. Por exemplo, na situação atual, quando resolvem nos impor uma obrigação e fazer com que a gente tenha que ter um passaporte, senão não pode fazer nada, a gente se sente premido, em algum momento ameaçado. E aí o que a gente faz? Davi passou por muitos momentos difíceis. Nem sempre a gente tem uma ideia preconcebida ou uma convicção firme, e nós dependemos da inspiração de Deus em cada momento. Naquela situação que nós vamos comentar, Davi, por fim, se saiu bem, mas ele não quis que a história se repetisse e, por fim, ele quis fugir da presença do rei Saul, fugir do seu país, momentaneamente, porque ele sabia que Deus pode mudar a situação como mudou, e inclusive o trouxe mais tarde em glória. Deus pode fazer isso com você, mas em algum momento nós temos que fugir, nos separar. Bem, eu creio que Deus tem o melhor para nós, mas temos que nos submeter à vontade dele. E em alguns momentos temos que nos humilhar e o nosso eu vai ser pisado, ferido. Nós vamos correr risco de vida, risco disso e daquilo. Pois é. A história está aqui em 1 Samuel, no capítulo 26, quando Davi estava fugindo de Saul, se escondendo no deserto, em algum deserto da Judéia. A Judéia terminava com um limite indefinido. Era na verdade, uma zona de transição do país de Israel, de Judá, para o deserto da Península do Sinai. Aquela região abrigava vários pequenos desertos até chegar na região mais desértica, região maior. E aquela região, então, de desertos era pouco habitada, mas era uma região conhecida por Davi, porque Davi andava por ali fazendo o seu rebanho de ovelhas do seu pai, pastar por ali. Então, Davi conhecia aquela região do sul de Judá. Ao fugir de Saul, ele escolheu aquela região porque ele podia correr daqui para ali, para acolá, e estava aparentemente bem, mas Deus não queria que ele vivesse a vida toda assim, fugindo e ali. Eu não sei se em algum momento Davi desejou a morte do rei Saul. Pode ser que em algum momento no Brasil alguma pessoa tenha desejado a morte de algum ministro do STF, de algum governante, alguma autoridade. Quando a gente fica muito revoltado, a gente chega a esse ponto de querer a morte
do outro. Eu não sei se Davi chegou a esse ponto, mas ele estava ali fugindo e se escondendo naqueles desertos. Não era um deserto plano de areia, era uma região desértica, sem água, com montanhas, cavernas, vales. Era um terreno um pouco acidentado, não era um terreno assim plano, um deserto de areia. Era uma região que dava muitas opções para Davi se esconder. Mas acontece que ele não podia contar com aquilo. Havia uma região ali chamada Zif, que tinha um deserto onde Davi se refugiava, mas os que moravam naquele local viram em Davi um concorrente. Davi está aqui com 600 pessoas, um montão de pessoas, se somassem mulheres e crianças, talvez 1000 pessoas. Davi está aqui disputando a nossa comida, a nossa caça, o gado deles comendo a nossa pouca erva verde que há nessa região. Os que habitavam ali no deserto de Zif, os zifeus que habitavam naquela região, não gostaram e foram denunciar Davi para o rei Saul. Davi, em princípio, não ficou chateado com eles, mas os zifeus fizeram um bom trabalho, pesquisaram direitinho o modo de vida de Davi e foram denunciar. Quando Saul veio, ele veio com vontade e conseguiu cercar Davi. Não havia, então, maneira mais de Davi fugir. O rei Saul veio com vontade e Davi, então, foi descoberto. Deus deu a Davi uma estratégia. O Davi, à noite, Davi estava acostumado com atividades noturnas, porque quando ele tomava conta do rebanho, ele escalava algum ajudante dele ou ele mesmo para ficar acordado à noite, vigiando as ovelhas contra algum animal que queria atacar, por exemplo, um lobo, urso ou mesmo leão, qualquer animal que quisesse vir atacar as ovelhas. Eles tinham que vigiar durante a noite. Davi desenvolveu essa habilidade e então, quando o rei Saul veio, Davi, à noite, escolheu alguém para ir com ele, foi lá verificar onde Saul tinha se acampado. O rei Saul vivia uma vida boa como rei e os que estavam com ele também comiam bem e eles à noite tiveram um sono pesado e estavam dormindo no acampamento quando Davi chegou e viu tudo. E o companheiro de Davi quis até que Davi matasse, era o Abisai, irmão de Joabe, mas Davi disse: eu não estou aqui para isso, eu não quero matar o ungido do Senhor, Deus não me teria por inocente. Que compreensão interessante, você já entendeu isso? Nem fale mal contra o ungido de Deus, mas ele está com a vida toda errada. Ele vai se haver com Deus. Se você puder, ore por ele, ajude. Se não puder, não fale mal. Não levante a mão contra o ungido de Deus, porque Deus não terá você por inocente. Mas ele está todo errado, mas é ungido do Senhor. E o Davi poupou a vida do Saul, mas tomou alguma coisa que pertencia a Saul e trouxe, e de longe acordou aquela gente e assim, com aquela bilha de água e uma lança que pertenciam a Saul, de longe ele gritou acordando no acampamento de Saul a todos, inclusive o próprio rei Saul. E ele gritou e disse: ó rei, aqui estou eu podia ter te matado, mas eu não quis fazer isso para que o rei soubesse que eu o respeito, eu o valorizo, o rei é ungido de Deus, eu nunca vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Saul olhou ao seu redor, viu que faltava a bilha de água, uma moringa de barro
para a água ficar fresca dentro dela, e a lança. Entendeu e reconheceu que o Davi esteve ali e podia tê-lo matado, mas Davi não fez. O Saul se humilhou, chorou e se arrependeu, pediu perdão a Davi, disse: volta, meu filho, Davi. Davi era casado com a filha dele, do Saul, então ele podia chamar Davi de filho. Volta, meu filho Davi, eu errei, eu pequei contra você, eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Quantas vezes ele prometeu e fez de novo? E Davi ouviu tudo aquilo. Tá bom, ó rei, tá aqui, venha um dos jovens e busque, tudo bem, Deus o abençoe. Mas aí entra o capítulo 27. Eu mencionei o capítulo 26 de 1 Samuel. Agora vem o 27. Davi disse consigo mesmo: pode ser que a cabeça do rei Saul mude e eu venha perecer nas mãos dele. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Ou seja, apesar das palavras, Davi não confiou no rei Saul. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. É uma exortação. O rei se arrependeu, mas Davi não confiava nele. Quantas vezes um político promete isso, promete aquilo e depois não cumpre nada daquilo? A gente aprende a não confiar na palavra de político, mas na verdade a gente aprende a não confiar na palavra de ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Deus nos quer confiando nele. E por causa disso, Davi tomou uma decisão. A Bíblia não diz que Deus inspirou Davi a fazer aquilo, mas Deus abençoou Davi naquela situação também. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos abençoa em tudo que fazemos. Ainda que não seja a melhor escolha, ainda que não tenhamos pedido direção a Deus, Ele nos abençoa. O melhor é que a gente peça direção a Deus. Davi, naquela decisão, não buscou o conselho de Deus e fugiu para os filisteus, que eram inimigos de Israel. E lá, dessa vez, porque ele tinha um pequeno exército com ele, ele conseguiu acolhida. Anteriormente ele foi sozinho, nem conseguiu falar com o rei Aquis. Dessa vez ele mandou mensageiros e se ofereceu ao rei com um pequeno exército, uns 600 homens, e o Aquis, rei de Gate, o aceitou. Então Davi foi morar, uma época assim um pouco mais tranquila para ele, não sem sobressaltos, mas um pouco mais tranquila. Ele foi morar entre os filisteus e começou uma nova fase. Eu quero focalizar isto: não se levante contra o ungido de Deus, mas também não confie em qualquer pessoa. Maldito o homem que confia no homem. Você deve querer o bem de todas as autoridades, mas não confie, não espere o bem das autoridades. O bem vem de Deus. Ande na presença de Deus, debaixo da orientação de Deus. Há momentos difíceis, mas Deus quer que estejamos com Ele, confiando nele. Aprenda como fazer com as pessoas. Não fale mal das pessoas. Não trate mal uma autoridade. Quando alguém é ungido de Deus, não levante a mão nem a boca contra essa pessoa. Mas também não fique confiando em qualquer um. Os homens são falhos. Dependa só de Deus. Em toda decisão que tiver que tomar, busque o conselho maior, que é de Deus. Cuidado com os conselhos dos homens. Então, respeite, valorize as pessoas, não fale mal delas, não se levante contra a autoridade, mas também não confie nelas.